A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, amigos e amigas de todo o Brasil. Está entrando no ar neste exato momento na nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório, seu programa A Voz do Pastor, na pessoa do seu amigo, irmão em Cristo Jesus, pastor Raimundo Clenier. Sejam todos bem-vindos, ao nosso canal também do YouTube e na nossa live ao vivo pelo Facebook. Tenham todos uma ótima quarta-feira, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres, estamos muito felizes por mais uma oportunidade em que Deus tem nos concedido de estarmos vivos na face da terra, E podemos compartilhar juntos das bênçãos do Senhor, das bênçãos de Deus. Deus abençoe a todos, um ótimo dia. Também não esquecendo, meus irmãos, de se inscrever no nosso canal, pastor Raimundo Clenier. E também, temos também no Facebook, Raimundo Clenier, pastor Raimundo Clenier. Também temos no Instagram também, Raimundo Clenier. Que Deus possa vos abençoar. Deus a cada dia tem uma palavra para cada um de nós. Deus sempre tem uma palavra. Uma pena que muitas vezes as pessoas não tiram um tempinho para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Deus jamais deixará o seu povo sem ouvir a sua palavra ou ouvir a sua voz. O interesse de Deus é falar com o seu povo, anunciar a sua palavra e também anunciar a segunda vinda de Jesus Cristo. Isso é o primordial para cada um de nós. Observarmos o que está escrito nas Sagradas Escrituras e crer efetivamente, crer de que o Senhor Jesus Cristo não tardará em voltar. Isto é maravilhoso, isto é glorioso, quando as pessoas cultivam uma fé verdadeira, e estão atentos a ouvir a voz do meigo nazareno. Deus abençoe a todos, então, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos para uma palavra que Deus tem colocado em nosso coração, para junto nós meditar, compartilhar, e deixar com que essa palavra venha surtir efeito em nosso coração. A palavra nós podemos ouvir, mas só ouvir e não guardar de nada nos adianta, porque muitas vezes, ao sairmos de um culto abençoado, que Deus abençoou, a gente pergunta para alguns irmãos: e aí, gostou da palavra? Ah, pois é, nem me lembro muito bem da palavra que foi pregada. Então, por quê? O corpo estava presente, mas a sua mente não estava. Estava vagando, estava andando longe, mas precisamos, mais do que nunca, valorizar a palavra do Senhor, E nós vamos fazer leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e no versículo 1 a seguir, onde é uma palavra bem conhecida. E a pergunta é esta: você tem azeite na tua vasilha? Você tem colocado azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, para que você possa enfrentar o dia a dia? Você tem guardado o suficiente para chegar até o fim da caminhada? Ou está acabando, está na reserva, como um ponteiro de um marcador de combustível de um carro, que você tem uma quilometragem para chegar e você olha e começa a ficar apavorado ou apavorada? Eu creio que com o combustível que eu tenho no tanque do meu carro, eu não conseguirei chegar até o fim do destino em que eu tenho programado para chegar. Aí começa a chegar no teu coração uma dúvida, uma angústia e um desespero. Então, a cada dia que passa, enquanto você tiver tempo, busque o Senhor enquanto você pode achar. Busque Ele enquanto você tem tempo, porque ainda há tempo. E hoje nós vamos fazer uma leitura bíblica
aqui onde eu acabei de falar, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Diz-nos então a Bíblia Sagrada: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Preocupação. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide entre os que vendem e comprai-o. E elas saíram para comprar, né? E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Vou ficar por alguns minutos neste versículo 10. E fechou-se a porta. A porta da graça está para se fechar. E a porta também pode ter uma simbologia de oportunidade. Porque a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E a pergunta é esta que eu faço para você: você está buscando o azeite, quer dizer, o Espírito Santo, enquanto ele está na terra? Você está buscando o azeite para a tua vasilha, quer dizer, para a tua alma, para o teu coração? Ou você está deixando passar desapercebido os dias diante de você? A Bíblia aqui é bem clara. A Bíblia aqui é bem sucinta em dizer, né, que eram 5 virgens prudentes e 5 nécias. Em outras traduções, de 5 loucas. Tem muitas pessoas que elas não estão nem preocupadas em buscar a Deus, em ler a palavra, em abastecer a sua alma com as coisas que vêm lá dos céus. A Bíblia diz também no Evangelho de Mateus: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é o problema, pastor? O problema é que as preocupações do dia a dia em que as pessoas estão vivendo têm o deixado um pouco afadigada. Elas correm de um lado, elas correm para o outro lado, elas correm o dia todo e elas não encontram um tempinho para Deus, não encontram tempo para ler a palavra e não encontram tempo para abastecer o seu reservatório de azeite. E vai chegar o momento em que, quando elas precisarem do azeite, ele estará na reserva, estará faltando. E o grande problema é que quem tem não pode emprestar, porque se emprestar ficam os dois na caminhada. E eu falei anteriormente que é como você estiver com um amigo e uma amiga em 2 carros para viajar. E eles não se preocuparam em abastecer o seu veículo, mas ficaram até então confiando em você. Tem filho que confia no pai, tem filha que confia na mãe, mas a mãe
mas o Pai não pode levá-lo ao céu. A decisão é de cada um. Cada um tem que tomar a sua cruz, diz a Bíblia Sagrada. Então, cada um tem que abastecer a sua vasilha, abastecer o seu tanque de combustível. E você pode me fazer a pergunta: e que combustível é esse? O combustível é se abastecer com a palavra do Senhor. De nada nos adianta deixar dentro da nossa casa, em cima da mesa, em cima de uma estante, a Bíblia Sagrada aberta no Salmo de número 91, como que se a Bíblia por si só, sem alguém fazer leitura, ela vai ficar falando contigo e te protegendo. Tem pessoas que também abrem a palavra do Senhor e deixa aberta na estante, em cima de algo. No Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor e nada me vai faltar, e nada faltará. Se você não ir buscar azeite, você não ler a Bíblia Sagrada, se você não se dedicar a Deus e buscar o Espírito Santo, não terá combustível suficiente. E a pergunta é esta mesma que eu quero fazer para você neste dia, nesta hora. Que tipo de combustível você está se abastecendo? Tem gente que se abastece com combustível errado. Se o teu veículo ele anda só com gasolina, e você vai botar o quê? Um outro combustível, ele não vai funcionar. Porque foi preparado para andar com gasolina. Assim é o cristão. Assim é o servo e a serva do Senhor. Você não foi preparado e nem criado para andar na bebedice, para andar na prostituição, para andar no alcoolismo, para andar nas festas mundanas. Você foi preparado e criado para servir a Deus. Então, o combustível da qual você vai ter que buscar é o Espírito Santo, a palavra do Senhor. Diz-nos então a Bíblia Sagrada quem eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Diz a Bíblia, né? Diz a Bíblia Sagrada. E, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, não adianta ter lâmpada. Eu posso ter a minha casa com muitas lâmpadas, mas se elas não estiverem ligadas na energia, né, não adianta bater com o dedo na tecla para ligar, porque a lâmpada não vai acender. Ela tem que estar conectada em algo. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar a CE, que é a nossa empresa aqui, né? Que fornece a energia, entendeu? Para que eu possa ter luz. Aí eu vou lá e não pago. Eu não pago a companhia de energia. E aí vai faltar a luz. Então, o que aconteceu com as 10 virgens? 5 virgens, as nécias, elas tinham lâmpada, mas elas não tinham o essencial, que era o quê? O azeite. O azeite é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem vai nos conduzir aos céus no dia do arrebatamento da igreja. Então, essas 5 virgens nécias, elas não estavam preocupadas. Elas tinham lâmpadas, mas não tinham azeite. Aí diz a Bíblia que as 5 virgens prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite também nas vasilhas. Quer dizer, reserva. Você tem tido reserva? Você tem se preocupado em ter reserva na tua vasilha? Ou você está no mínimo? Acabei de falar que é como um tanque de combustível. Como que você vai, né, prosseguir em uma caminhada de fé
Como que você vai andar com o teu veículo por muitos quilômetros aonde você deseja chegar sem combustível? Com o ponteiro do combustível na reserva. Meu irmão, minha irmã, nós temos que buscar azeite enquanto ainda podemos encontrar azeite. Nós temos que ir na casa do Senhor, irmos na casa de Deus, enquanto ainda o Espírito Santo está com a igreja, porque chegará o momento em que o Espírito Santo se afastará, ouvirá a igreja, as noivas que são apercebidas, ouvirá o toque da trombeta, e num abrir e fechar de olhos, o Senhor Jesus Cristo soará nas nuvens dos céus e buscará a sua igreja, buscará a noiva do Cordeiro, e seremos arrebatados, disse Paulo, com ele. Nossos corpos serão transformados em um novo corpo. E diz-nos então a Bíblia Sagrada que nós também receberemos um novo nome. Eu não estou muito preocupado com o nome. Tem pessoas na face da terra que estão muito preocupados com o seu nome, com o seu sobrenome. Mas o nosso interesse é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro, porque de nada nos adianta termos o nosso nome escrito nos livros aqui na terra e ser escrito nas placas, nos telejornais, se não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro. E diz-nos então a Bíblia Sagrada, né? Versículo 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, talvez o noivo demorou um pouquinho para ver se, né, a pessoa, né, tinha, para ver se a pessoa tinha suficiente o azeite para a sua vasilha. Então, nós precisamos, mais que depressa, termos combustível suficiente na nossa reserva. Temos que ter azeite de reserva para podermos levar junto conosco, comprar enquanto ainda tem para vender, para que não venhamos a ser tomados de surpresa. Diz então a Bíblia Sagrada, diz a Bíblia: mas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Aqui, são pessoas que muitas vezes até estavam esperando a vinda de Jesus, mas partiram para a eternidade, dormiram no sono, morreram antes do arrebatamento, e, aleluias, e elas adormeceram, dormiram, mas tinha 5 dessas que dormiram sem Jesus, morreram sem o Espírito Santo. Dormiram sem o Espírito Santo. Dormiram sem o Espírito Santo. Então, só um pouquinho, meus amados irmãos, que eu sou obrigado a continuar aqui, mas tem alguém me ligando, sou obrigado a deixar para continuar, Então, meus amados irmãos, vamos continuar aqui nosso programa, Vamos continuar aqui no ar. O que diz a Bíblia Sagrada? Estavam todas dormiram, todas tosquenejaram. E o que aconteceu? Todas que aconteceu.
À meia-noite o noivo veio. À meia-noite o noivo veio. À meia-noite houve-se um clamor e o noivo veio. O noivo deu um brado, deu um grito, né? E aí o anjo bradou: eis o noivo, eis o noivo. E diz a Bíblia que as virgens que tinham azeite, elas acordaram e subiram. Elas acordaram, porque elas tinham azeite. E as outras disseram: olha, veio o noivo e nós não temos azeite. Dá-nos, nos empresta. E as virgens prudentes, elas disseram bem assim: não podemos vos emprestar, porque se nós emprestar para vocês, vai faltar para nós também, e nós não conseguiremos subir. Então vocês vão comprar. Vocês vão até onde vende. E diz que as nessas saíram para comprar. E quando elas foram para comprar o azeite para as suas lamparinas, o noivo veio, levou as que tinham. E quando elas chegaram, quando as outras retornaram, diz a Bíblia, fechou-se a porta. A porta da graça fechou a oportunidade. E as que tinham azeite subiram para a glória, subiram para a eternidade com Deus, com Jesus. E as outras perderam a oportunidade, porque elas não se preocuparam, enquanto viviam na terra, em ter azeite nas suas famílias. Elas não se preocuparam em buscar Deus. Elas não se preocuparam em servir a Deus. Elas não se preocuparam em estar com as suas vasilhas abastecidas. Diz-nos então a Bíblia Sagrada: e fechou-se a porta. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas. Então, nós vamos ver o antônimo de apercebida. É uma pessoa nécia. O antônimo é uma pessoa despreocupada. Enquanto algumas estão apercebidas, outras estão despreocupadas. E o que mais nós estamos vendo nos dias em que estamos vivendo são pessoas despreocupadas. Pessoas que andam de um lado para o outro. Tu fala de Jesus, mas eles disseram: olha, eu sou muito jovem, eu sou muito moço, eu sou muito moça ainda. O que eu quero dentro de uma igreja? O que eu quero estar servindo a Jesus? Eu tenho é que aproveitar. Aproveitar o que é a pergunta? Aproveitar o quê? Aproveitar este mundo que não tem nada de bom para oferecer? A Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. Este mundo, ele está em trevas. E a Bíblia nos diz, não sou eu quem falo, o próprio Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E quem anda na luz, aleluia, quem está na luz, vê, enxerga, caminha e não tropeça. Mas quem está nas trevas jamais poderá caminhar com tranquilidade, porque poderão ter os tropeços na sua frente e eles poderão cair. Então, nós temos que estar o quê? Preparados, abastecer as nossas vasilhas, colocar azeite na nossa vasilha, quer dizer, alimentar a nossa alma com a palavra do Senhor. Obrigado a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo em nossa live. A nossa irmã Simone ali de Tramandaí, a nossa irmã Beatriz Espíndola Negreiros, que Deus abençoe, a nossa missionária irmã Márcia
Colombo, demais irmãos e irmãs de todo o Brasil, eu quero fazer uma pergunta. Está bem cheia a tua vasilha? Você tem buscado azeite? Você tem buscado o papai? Ah, pastor, a guerra é travada, a luta é muito grande, mas Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. No Evangelho de João, no capítulo 16 e no versículo 33, disse Jesus, aleluia, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, no mundo nós vamos ter angústia, no mundo nós vamos ter aflição, no mundo nós vamos ter problema, mas chegará um dia que se cumprirá na nossa vida o texto de Apocalipse, que Jesus disse para João, o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Chegará um dia que em vez de nós chorar, nós vamos sorrir e nos alegrar. E aqueles que não compraram azeite, e aqueles que não serviram a Jesus, aqueles que não pagaram o preço, vão chorar amargamente. Então, muitos que hoje riem, muitos que hoje zombam, muitos que hoje blasfemam, um dia irão chorar de arrependimento, mas aí é tarde demais. A Bíblia diz, né? E saindo elas, as virgens nécias, para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Versículo 13, vigiais, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, nós não sabemos se ele vem hoje, nós não sabemos se ele vem amanhã, nós não sabemos se ele vai vir no fim do mês, no fim do ano. Então nós temos que ter reserva suficiente, Quando um amigo te diz, olha, tal dia, aleluias, até o final do ano, eu vou te fazer uma visita, mas eu não vou te marcar o dia, eu não vou te marcar a hora, então você arruma a tua casa, então você se prepara e fica esperando para que você não seja tomada de surpresa, E assim, há mais de 2000 anos, o Senhor Jesus Cristo vem nos avisando, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que é a coroa? Não é coroa de rei, meu irmão, não é coroa de rainha, minha irmã, é a coroa da vida eterna, é a coroa da justiça, oh, aleluia, é a glória do Senhor. A nossa coroa é a salvação da nossa alma. Temos que estar prontos e preparados para aquele grande dia. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. O Senhor só disse, aleluia, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quais seriam os sinais que antecederiam a sua volta. Quais seriam os sinais que antecederiam a sua vinda? Ele disse, ora, no capítulo 24 ele disse, olha, no capítulo 24, versículo 13, ele diz assim, ó, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, eles pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, quer dizer,
tem tanta gente usando o nome de Jesus, estão usando, e muitos, aleluia, virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, aleluia. Então tem gente correndo atrás de homem, correndo atrás de mulher, correndo atrás de pregador e de pregadora, mas Cristo nem está preocupado, porque eles não servem ao Senhor, eles são falsos cristos, falsos profetas, são homens enganadores que estão neste exato momento, no fim dos tempos, usando o próprio nome do Senhor Jesus Cristo. E diz a Bíblia, certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então ele estava dizendo já naquele tempo, há mais de 2000 anos, vocês fiquem vigiando, vocês fiquem apercebidos, porque muitos vão vir, muitos falsos surgirão na face da terra e enganarão a muitos, diz a Bíblia também no versículo 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio de dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isto aconteceu com os discípulos e ainda continua acontecendo com os verdadeiros servos do Senhor, com os missionários e missionárias que estão no campo de batalha, em países onde o evangelho não pode ser pregado. Mas ai daqueles que se levantarem ou matarem um dos servos ou das servas do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui, quando Jesus está passando esta palavra de alerta da sua segunda vinda, antes que ele viesse, o que iria acontecer? Por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Hoje, se você andar pelas ruas da cidade, a cada 10 pessoas com que você conversa, eles dizem, olha, eu estou parado na caminhada, eu era crente, eu pregava, eu cantava, eu falava de Jesus, eu fazia obra de Jesus, mas eu parei na caminhada. Sabe o que é isto? É se cumprindo as profecias bíblicas, dita e predita pelo próprio meigo Nazareno. Olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E ainda diz a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus 24:13, você tem que estar enquadrado aqui dentro deste versículo, aqui dentro deste texto. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Você tem perseverado, meu irmão? Você tem perseverado, minha irmã? Você pode até dizer para mim, pastor Raimundo, a guerra é tão travada, a luta é tão grande, pastor, eu estou a fim de parar na caminhada, estou a fim de desistir, mas eu quero te dar um alerta, compra um pouquinho de azeite, enquanto ainda tem para vender, vai na casa do papai, dobra o teu joelho, pede perdão da tua fraqueza, peça perdão dos teus pecados, peça perdão das tuas misérias, e diga, Senhor, eu quero chegar até o fim, eu tenho pouco azeite, eu tenho pouco combustível, Senhor, e eu não tenho para quem pedir emprestado, só eu mesmo que tenho que buscar, é você que tem que buscar. Teu pai não te leva não pela mão, a tua mãe não pode te levar na mão não, eu também não posso levar os meus filhos, cada um tem que fazer a sua parte. Você faz a tua parte e eu faço a minha, você faz a tua parte e Deus faz a dele ele já fez, Deus já fez a sua parte, ele enviou o seu filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Então agora você pergunta para mim, o que é que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que buscar azeite enquanto ainda tem para vender azeite. Hoje Jesus está dando de graça. Naquele tempo, na
parábola das 10 virgens, tinha azeite para vender. E o azeite, meus queridos, era um material caríssimo, porque não tinha luz elétrica. Então as lamparinas eram regadas a azeite. Então hoje eu quero dizer uma coisa para você: acenda o teu candeeiro, buscando a palavra do Senhor. Acenda a tua lamparina enquanto ainda tem azeite. O Espírito Santo está rodeando a tua vida. E ainda diz a Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Jesus está do lado de fora de muitos corações. Tem amigos nossos, tem amigas nossas, tem amigos teus e tem amigos meus que estão, aleluia, com as portas fechadas, não querem abrir os seus corações para que Jesus possa fazer morada. É aí quando ressurgir a trombeta, quando o Senhor lá pela meia-noite tocar o toque da trombeta, eles irão dizer: agora não adianta mais, ele veio, o meu amigo subiu, a minha amiga subiu, a igreja até está com a porta aberta, mas eles não estão mais lá, porque eles partiram para a eternidade. E se você quer partir para a eternidade conosco, meu amigo, minha amiga, busque azeite enquanto ainda tem para vender. Não seja uma virgem nécia, mas seja uma virgem prudente. Que Deus abençoe a todos neste dia, e eu quero orar com você. Quero ministrar uma bênção sobre a tua vida. Eu quero ministrar uma bênção sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Alerta. O alerta foi te dado neste dia. Não inventes desculpa para o dia de amanhã, dizendo: Senhor, me correram da igreja, falaram mal de mim da igreja, me caluniaram da igreja. Mas se dentro do próprio templo, muitas vezes eles queriam matar Jesus. Os próprios religiosos foi quem condenaram Jesus. Por quê? Porque ele se fez filho de Deus. Então seja cristão. Deixe falar mal de ti, diga: continuo sendo crente. Continuo indo na casa de Deus. Querem falar de mim? Pode falar. Mas se falaram mal do meu Jesus, deixa que eles falem mal de mim também. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Deixa eles falarem de ti. Mas você está indo em direção para a glória, em direção para o céu. Vamos orar, meu irmão. Vamos orar, minha irmã. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos. Não esqueça de se inscrever lá no nosso canal, porque todos os programas em que nós fizemos aqui está lá no nosso canal, Pastor Raimundo Clenir. Medite, envia para o teu irmão, para a tua irmã, uma palavra de esperança. Digo: meu irmão, minha irmã, tem azeite na tua vasilha? Faça uma pergunta por onde você andar. Você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Se eu fizesse essa pergunta neste dia, você tem convicção absoluta que se Jesus voltar nesta noite, você subiria para a glória com ele? Esta pergunta está soando forte em muitos corações, e muitas pessoas poderão dizer: pastor, eu pedi para Jesus ter de misericórdia e aguardar só mais um pouquinho, porque se ele vier hoje eu não estou preparada. Se ele vier hoje eu não estou preparado. Eu ainda preciso me reconciliar com ele. Eu ainda preciso tomar a Santa Ceia. Eu ainda preciso membrar numa igreja. Pastor, pede para Jesus ter misericórdia da minha vida. Pede para Jesus esperar mais um pouquinho, As virgens nessas esperaram demais. E quando elas foram comprar azeite, foi tarde demais e fechou-se a porta. Não deixe a porta se fechar. Não deixe essa oportunidade passar, por amor de Deus. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de reconciliação. Aonde você está aí, meu irmão? Aonde você está aí, minha irmã? Aonde você está aí, meu amigo? Não importa se é no teu trabalho, na tua casa. Não importa se é lavando roupa, minha irmã. Aonde você esteja, diga para Jesus: Jesus, perdoa os meus pecados. Reaviva o meu nome no livro da vida do Cordeiro, porque eu não quero ficar nesta terra. Eu não quero ser uma virgem nécia, mas eu quero ser uma virgem prudente. Meu Deus. Oramos então. Vamos orar. Querido e amado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, eu chego na tua presença e quero te agradecer por esta oportunidade.
que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, Senhor, na tua presença, falando, Deus amado e Deus santo, da tua palavra, alertando teus filhos, alertando a tua igreja, Senhor, para que essas pessoas venham comprar azeite antes que seja tarde demais. Talvez o teu ponteiro esteja na reserva, talvez o teu combustível esteja quase faltando, minha irmã, meu irmão. Talvez você esteja preocupada, dizendo: Jesus, retarda a tua vinda só mais um pouquinho. Talvez nesse dia você adentrou aqui nesta live dizendo: eu não suporto mais a minha luta, eu não suporto mais a minha prova, me dá graça, Senhor, me dá força para que eu possa perseverar na caminhada. Talvez você tenha dito ainda nesta noite, nesta madrugada: Jesus, a minha cruz é muito pesada, Senhor, me ajuda, Senhor, nessa caminhada. Quem sabe você adentrou nessa live, neste programa, neste dia, dizendo: Senhor, eu tenho andado preocupado com tantas coisas e eu não tenho convicção da minha salvação. Deus, toma conta desta vida, Senhor, da vitória, da graça, que essa pessoa que está nos ouvindo nesse dia possa ter um dia abençoado, que teu Espírito Santo comece a tocar agora. Eu profetizo que o Espírito Santo vai começar a tocar em algumas vidas agora. Eu profetizo como servo, como profeta de Deus, que a partir desse exato momento você vai começar a sentir arrepios aí, o toque do Espírito Santo, é Ele te dando azeite, é Ele abastecendo a tua vasilha, é Ele abastecendo a tua alma, é Ele dando um toque, curando a tua enfermidade no corpo, curando a tua enfermidade da alma. Receba a tua vitória, meu irmão, receba a tua vitória, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Receba a tua cura, receba o teu milagre, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a todos, e se Jesus não voltar até amanhã com mais um programa Voz do Pastor, às 9 horas da manhã. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.